Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Falei para o pessoal do louvor, falei, gente, na hora que acabar o louvor, na hora da oferta não vai ter bateria, porque eu vou lá no fundo beber uma água, né? Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 16:1. Não perca esse mover, essa unção que está aqui nessa manhã hoje. Deus, Ele quer falar com você, amém? Deus, Ele quer ministrar algo novo no seu coração. De um tempo para cá, essa passagem, na verdade, essa história entre Saul e Davi, essa passagem toda na Bíblia tem mexido muito comigo durante alguns dias e alguns meses. Geralmente muitas pessoas olham para a gente, pastores, líderes, e acham que a gente é Robocop, de ferro, acham que a gente é anjo, mas as lutas vêm, queridos, as situações apertam, as coisas parecem que começam a andar tudo fora daquilo que você muitas vezes planejou. Dependendo da situação que você está passando, os ataques que você está sofrendo, você nem percebe. E é aí que entram os amigos de verdade, as pessoas de verdade, que está do teu lado e começa a te alertar de algumas coisas. Esses dias para trás o pastor Alexandre chegou em mim e falou assim, você está sofrendo ataque, cara. Gente, eu nem... É tanta coisa que a gente vai passando, né, situação com famílias, com filho, e você não percebe, o diabo ele começa a te atacar, ele começa a colocar coisa na tua mente, e eu costumo falar que ele é tão sujo, que ele não vai chegar em você assim, de chifre horroroso, com um tridente na mão, aquelas coisas todas, e chegar em você e falar, vim te matar. Não vai, queridos, ele não vai fazer isso. Muitas vezes a gente nem percebe o que ele está fazendo. E essa passagem tem falado muito comigo. Eu quero abordar duas pessoas aqui, que é Saul e Davi. Diz assim, 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos provi de um rei. Aqui nós conhecemos a história muito bem de Davi, a gente sempre está ministrando, e é muito interessante porque muitas vezes a situação que estava naquele local ali, eu fico imaginando a cabeça de Samuel quando Deus fala para Saul: eu não quero mais ele, eu já escolhi outro rei para Israel. Deu as coordenadas, a direção. Chegando Samuel na casa ali de Jessé, imagina a cena, todos os filhos, aparentemente, de estrutura física, grandes. Davi também, a Bíblia relata que ele tinha boa aparência, tudo, mas a Bíblia também fala que a estrutura dele não era grande, mas os irmãos deles tinham ali uma estrutura física e, vamos se dizer assim, um perfil para governar Israel. Lembre-se de um detalhe, queridos: nos olhos dos homens, de Deus não funciona assim. Muitas vezes nós homens vamos olhar para você e falar assim: aquele ali dá certo, aquele ali vai. A pessoa muitas vezes vai te dar muito mais problema do que você imagina.
Muita gente, pessoas chegam em mim e falam assim: ai, pastor, nossa, eu amo criança. Cria tanto ministério infantil, né, Brusa? Vai lá para você ver os ataques que você sofre. Esse dia para trás Deus levantou a Renata Sestari para me dar uma palavra. Eu falei para ela, falei: o negócio tá osso, viu? Queridos, eu procuro sempre olhar em pessoas que chegam em mim e falam assim: pastor, eu tenho chamado para tal coisa, para ministério infantil, para qualquer outro ministério que seja. Muitas vezes, queridos, gostar de algo não vai te fazer você se alinhar com o propósito de Deus. Talvez nós praticamos coisas que desagradam o coração de Deus, por mais que não seja errado. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer? Quer um exemplo disso? Saul. O que aconteceu ali nesse momento? Ele estava ali de frente com Gilgal, pronto para a batalha. O que Samuel fala para ele? Você me espera ali durante um tempo, 7 dias, você fica quieto ali. Você não faça nada enquanto eu não chegar no local. Os dias foram passando, as situações foram apertando. A Bíblia relata que algumas pessoas foram se espalhando, porque Samuel não chegava para fazer o sacrifício, levantar um altar de adoração ao Senhor, para que o exército de Israel fosse para a guerra. E ali o que acontece? No desespero, Saul fala: dá esse negócio aqui que eu mesmo vou fazer. Samuel desapareceu no mapa, eu não sei para onde esse homem foi, eu mesmo vou fazer, não dá para segurar mais, o povo está indo embora. Fez coisa que não era para ele fazer, levantou altar que não era para ele levantar. E aí a consequência é trágica, gente. Eu falo isso com testemunho na minha vida. Vocês aqui sabem do meu testemunho em tudo, durante anos e anos e anos da minha vida, esquentando o banco dentro da igreja, subindo no altar em pecado, levantando altares de adoração que Deus não pediu para me levantar, entrando em dimensões espirituais, queridos, através de pecados. Isso é muito sério. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério. Queridos, Deus não está olhando para o teu ministério, Ele está olhando para o teu coração. Só o motivo de você ter nascido e sido gerado, o teu corpo exala adoração a Deus. Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um ministério. Lógico, quando Deus te chama, sim, você tem que exercer aquilo que Deus te chamou. Mas tome cuidado, queridos. Tome cuidado, porque Deus pode rejeitar os teus atos, e foi o que aconteceu com Saul. Temos um claro exemplo entre Caim e Abel, não é? O Senhor proíbe Samuel de continuar ali a querer dar, vamos dizer assim, querer dar um jeito na coisa. Deus fala para Samuel: não quero mais, não dá mais certo. E Samuel ali parece que ainda ele vai dando não uma insistida, mas talvez a relação, a amizade com Saul, ele fica pensando: meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Será que eu chego nele e falo assim: ó, Deus pediu para mim ungir outro rei? A Bíblia relata ali em alguns versículos que Samuel fica com medo, porque Saul poderia matar ele. E agora, o que eu faço? E Deus fala para Samuel: não quero mais. E talvez essa insistência de Samuel dá a impressão que é como se ele dissesse que a vontade dos homens era melhor do que a vontade de Deus sobre a vida dele. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente muitas vezes preferimos ouvir a palavra de algum homem do que ouvir a palavra de Deus.
Não estou aqui falando que você não deva receber conselhos de liderança. Mas entenda de uma coisa, queridos, vai em pessoas certas. Não sai procurando qualquer um, não. Não coloca a tua vida no Instagram, não, gente. Pelo amor de Deus. Procura a pessoa certa. Vai para o secreto. Vai para o lugar de Deus. Ali é você e Deus. É a conexão você e Deus. É ali que Deus te entende. Amém? E olha que interessante. Como eu falei para vocês, Samuel havia instruído a Saul a esperar 7 dias ali. É uma orientação que Samuel tinha dado. Olha só, 1 Samuel 13:8. 1 Samuel 13:8. Diz assim, ó: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabava ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo o povo que ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, e disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Querido, não precisa falar mais nada, né? Só aqui já dá para entender. Só aqui você já consegue ver que o negócio aqui já foi totalmente contra a vontade e a palavra de Deus. Isso é você não respeitar o processo de Deus na sua vida. Querido, se Deus falou algo para você, você pode ter certeza absoluta, vai acontecer e ponto final, porque Deus não mente. Deus, Ele não mede palavras para te abençoar. Deus, Ele não cria uma circunstância talvez para tentar, queridos, não. Deus, Ele não cria mais nada. As tuas bênçãos já foram liberadas nele, só basta você alcançar. Então, entenda o processo de Deus na sua vida. Senão você vai fazer que nem eu gosto de dar o meu exemplo, isso é um alerta. Você vai passar anos e anos da sua vida dentro de uma igreja sem fazer nada para Ele. É muito lindo eu falar para você assim: eu tenho 28 anos de ministério de louvor, porém eu acho que uns 5 anos fazendo aquilo que Deus pediu para me fazer realmente. Meu chamado sempre foi música. Hoje eu trabalho com as crianças, Deus falou comigo. Não fui para a igreja da criança por acaso, eu fui porque Deus falou comigo. Mas e aí? O que adianta? Sem você ter Deus, sem você ter Jesus? Por que Deus vai nos dar orientação se nós não obedecemos a palavra dEle? Por que Deus vai falar para mim e para você assim, ó, espera, porque vai acontecer? Não, mas tem uma formiga que cutuca a gente, mas, ai meu Deus do céu, vai dar certo. Ai, não, eu vou. Deus é comigo, Ele é com você, queridos, mas no tempo dEle. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu fiz a escola de aviação. Na escola de aviação, 1 mais 1 não é 2, porque tem interferência de ventos, tem interferência de tempestade,
Talvez você calcula no painel do avião lá, 1 mais 1 vai dar 2, que é o rumo de São Paulo. Na hora que você perceber, você está lá em Curitiba e nem viu. É isso que acontece com a gente. Nós precisamos ouvir e entender o processo de Deus na nossa vida, queridos. Talvez é duro uma pessoa chegar em você e falar assim: cara, você não está bem, o que está acontecendo? Você está debaixo de ataque. Cara, sabe? Por isso que eu sempre falo, a melhor coisa é ter amigos perto de você, pessoas confiáveis, pessoas que te ajudam, te dão a mão e falam: vem aqui, cara, você está saindo fora da rota. Talvez é muito fácil você olhar para mim e falar: nossa, que benção, olha, dava um trabalho, mas hoje é pastor. Mas teve pessoas que pegou na minha mão e falou assim: cara, a primeira delas foi minha esposa. Cadê ela? Tá por aí. Tá lá dando leite para Esther. Primeira pessoa que falou para mim: não dá mais não. Você precisa tomar um rumo na tua vida. Tá tudo errado. Eu preguei num evento de homens em Ribeirão, eu contei meu testemunho, né? Queridos, você quando não entende o processo de Deus na sua vida e começa a fazer do teu jeito, aí Deus fala assim: vai com Deus. Eu falei para eles, falei: gente, eu abri a geladeira de casa, parecia o Polo Norte, só tinha gelo, desempregado. O tempo da Cássia no serviço estava acabando, e a gente tinha conversado que ela não voltaria a trabalhar para cuidar do Levi. E minha vida não entende o processo, não respeita, quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Queridos, não vai dar certo. Eu não estou aqui chamando tua atenção, eu não estou aqui acusando você, eu estou querendo te alertar de algo. Não vai dar certo. O diabo, ele vai te matar. Ele vai acabar com você, ele vai acabar com os seus filhos, ele vai acabar com a sua esposa, com o seu marido, ele vai acabar com tudo. Porque Deus, ele não entra, ele não interfere nas suas decisões. E quando eu entendi, quando eu me restaurei com Deus e pus minha vida de novo no trilho, e falei: Deus, ou agora vai, ou agora vai, porque se eu voltar eu morro. Queridos, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Às vezes que eu olhava lá, a Cássia falava assim: ó, não tem nada para comer. A minha mão coçava para voltar a tocar no mundo, porque eu sei que é dinheiro fácil e rápido. Mas e aí? Qual que é o altar que a gente está levantando diante de Deus? E quando a gente começa a entender o processo de Deus na nossa vida e a respeitar aquilo que Deus falou para nós, as bênçãos começam a acelerar. Aí inverte, em vez de atrasar, acelera. Sou testemunho vivo, querido. Só de eu estar aqui em cima é um milagre. Eu lembro num curso que eu fiz de finanças, na época, com a pastora Juliana e com o Tiago, que era o marido dela. Eu lembro que eu chegava no curso, rapaz, pensa num cara rebelde, era eu. Mas fora da curva, assim, ó, no último. Eu chegava no curso, você lembra, Alexandre? Chegava no curso, a gente tinha que recitar um versículo para falar ali. Era 4 casal só, não era público assim não. Era pouca gente. A gente só tinha que decorar um versículo ali, né? Tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não falava e brigava lá no meio ainda para não falar. Vocês estavam lá? Não, né? Brigava, gente. Não vou falar. A Cássia fala: amor, pelo amor de Deus, é só falar, o Senhor é meu pastor. Eu falei: não vou falar, não gosto de falar em público. Queridos, por isso que eu falo, quando você entra no caminho de Deus, quando você entende o processo de Deus, por isso que eu falo, eu estar aqui na frente é um milagre. Aí o que acontece? Samuel unge Davi, lá em 1 Samuel 16:13.
Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E aquele dia em diante, presta atenção, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. O que aconteceu depois que Samuel ungiu Davi? Nós lemos aqui, o Espírito do Senhor se apossou dele. E o que aconteceu com Davi? Nada. Você consegue me entender? Não aconteceu nada. As coisas, presta atenção, as coisas com Davi, ele sempre estava sozinho. Ele estava sempre no anonimato ali. Era sempre ele e talvez as lutas dele ali. E aí a Bíblia relata, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E não aconteceu nada. Quantas vezes nós recebemos palavras, a nossa mente trabalha assim: amanhã o negócio acontece. Esquece. Queridos, quando eu falei para Deus que, no seminário de Shofar ali, quando eu falei para Ele assim: Deus, se o Senhor não me tocar hoje, não precisa tocar nunca mais, foi um ato de desespero meu ali, que eu não suportava mais viver sem a presença dEle. Sabe aquele negócio de você vir na igreja, ver o irmão chorando, rolando, pulando, subindo, dando piruleta, e você ali parecendo uma estátua, sem sentir nada? E quando eu falei isso para Deus, no domingo, dia 9 de dezembro de 2018, por volta da 20 para meio-dia, quando eu falei isso para Deus e Ele me tocou, queridos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Deus, Ele não precisou montar um palco, Ele não precisou fazer nada. Ele só falou para mim: cheguei. E agora eu estou com você de verdade. Aí muitos imaginam assim: agora o cara arrebenta. Arrebenta de tanto apanhar, querido. Samuel unge Davi. O que acontece com ele? Nada. Mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. A história de Davi, ela começa com não começa com sucesso. Queridos, toda palavra que você receber, você pode ter certeza, vai ter um processo na tua vida, porque Deus precisa te testar. Eu gosto muito de falar que a árvore sem raiz não suporta vento. As coisas nunca vão acontecer. Quantas vezes eu naquela luta, naquele processo ali diante de Deus, brigando com as minhas emoções e falando: Deus, não me abandona, não deixa eu voltar quem eu era, por favor me ajuda, madrugadas e madrugadas, orando, jejuando, desesperado, para não voltar o Gustavo diante. E pessoas que eu conheço falavam assim para mim: quero ver até quando dura. Está durando, trancos e barrancos, mas estou ali, firme. Tem hora que eu sento com a Cássia e falo: rapaz, mas está certo isso? Não é possível. Você sai de uma luta, já tem outra, aí vem, na hora que você olha para um problema, você olha para o problema: peraí, que agora é o problema daqui. Aí você resolve o problema, vamos fazer uma senha para dar para os problemas, que nem o pastor Lucinho fala, né? É da senha. Queridos, mas presta atenção numa coisa, eu falo isso, quem vê pensa: rapaz, o cara está debaixo de uma guerra. Mas a verdade é que eu tenho Jesus dentro de mim. Pode levantar Golias, que eu não vou olhar para o Golias, eu vou olhar para o meu Deus. Eu vou olhar para aquele que me resgatou, aquele que pegou pela mão. E detalhe, como eu falei para você aqui, Davi estava sempre sozinho, eu e a Cássia estava sozinho. Pessoas ajudavam, sim, mas as lutas era a minha família ali, ó. As guerras, talvez, queridos, você sempre
na maioria das vezes, ou todas as vezes, você vai estar sozinho. Sempre. Sozinho por homens. Mas Deus vai estar do teu lado. A única pessoa que vai estar ali com você nos momentos mais difíceis, tanto na hora de momentos grandes e momentos pequenos, momentos bons e momentos ruins, é Ele, o consumador da nossa fé, que vai estar ali com você. Eu falo para as pessoas mais próximas a mim que quando eu voltei da Bahia, eu voltei meio louco por Jesus, mas chapado mesmo das coisas que eu vi lá e experiências que eu tive. Todo mundo falando na minha cabeça: ah, você vai ficar lá, ah, você não vai voltar, oh, Deus vai te levar, Deus não sei o quê. Aí as tuas emoções: oh, é verdade, hein? Será que Deus vai me levar mesmo? Rapaz, se eu for para lá, acho que eu não volto nunca mais para Brodowski, né? Aí eu parei e falei assim: mas peraí, mas Deus não falou nada? Mas Deus não falou comigo? Como que eu vou para um lugar que Deus não falou para mim? Ouvir um monte de gente falar é fácil, gente. Você está me entendendo? Eu lembro que eu estava, antes de sair daqui, eu fiz uma oração para Deus. Falei assim: Deus, o Senhor sabe que eu não estou nem aí muito assim para as coisas. Se o Senhor falar, já era. É feriado em Brodowski. Se o Senhor usar uma pessoa de lá, que nunca viu na minha vida, que nem sonha que eu sou, e falar assim: eis que eu te digo, Deus mandou você vir para cá. Eu falei, fiz essa oração. Eu falei: Deus, você pode ter certeza, eu volto para Brodowski, queimo as carroças e vazo para a Bahia de novo. Não falou. Só que Deus me ensinou uma coisa: família. Eu estava falando para vocês que nas lutas, na maioria das vezes, você vai estar sozinho. Só eu e a Cássia sabem o que a gente passou dentro de casa sozinho. Eu sabia que Deus estava ali. Em todo momento da minha vida eu sempre soube que Deus estava ali. Eu só não conseguia enxergar Ele, mas eu sabia que Ele estava ali. Quando eu cheguei aqui em Brodowski, no dia 4 de janeiro, eu falei assim para Deus. Falei: Senhor, a partir de hoje, é o Senhor e minha família, e ponto final. Esse dia para trás, a gente estava conversando lá em casa, lá, uns irmãos de fora, conversando, crente velho, né, falando sobre crente velho, meu fulano dá problema, não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Aí eu só de braço cruzado, escutando eles ali: porque o fulano não toma rumo na vida, fica lá e tal. Aí olharam para minha cara e falaram assim: o que você acha? Eu falei: o que eu acho? Eu falei: eu não acho nada. Eu não estou nem aí. Eu falei: sabe qual que é a minha preocupação, gente? Aí o Levi estava brincando no canto assim. Falei: ali ó, minha preocupação está crescendo. Porque na conversa ali eles falavam assim: você oferece ajuda, o cara não quer ajuda, sabe? Você alerta a pessoa parece que não está nem aí com você. Eu falei: eu não estou preocupado com o Levi, com a Esther que está crescendo. E o Levi está numa fase assim, sabe? Está tomando um remédio forte para tentar acalmar ele. Ele foi, passou pelo médico e tudo mais. É muito fácil, querida, as pessoas lá fora olhar para você: filho de pastor. Filho de pastor não é pastor, filho de pastor precisa se converter. Filho de crente não é crente. Queridos, entenda o processo de Deus na sua vida. Eu não sei como que você está aqui hoje. Talvez você está travando uma guerra ali gigante. Mas entenda, coloca uma coisa na tua cabeça. Por mais que você não veja o Rei dos Reis, saiba de uma coisa: Ele está ali, do teu lado. A única coisa que você precisa fazer é somente adorar o santo nome dEle.
Queridos, vai para a presença dele, não fica jogando, sabe? Por que isso? Porque não, queridos, apenas adora. Estava conversando com o pastor Eduardo, o Duda, né? Eu falei para ele, Duda, você viu aquele vídeo lá de Israel, cara? O Hamas atacando Israel, os caras tocando shofar, cantando salmos e dançando. É isso. Os inimigos estão te atacando, vai dançar na presença do Rei dos Reis. Quem que é o louco da cabeça para se levantar contra Jesus? Fala para mim. Queridos, a luta de Satanás não é com Deus, não. Para pensar comigo. Você acha mesmo que Satanás vai perder tempo de brigar com Deus, se ele já é um derrotado? Não, queridos, a briga de Satanás é com você e com a igreja, porque ele sabe que ele pode nos derrubar, e tem derrubado. Nos últimos meses agora, o tanto de pessoas que têm me procurado, clamando, gente de fora, clamando, pelo amor de Deus, pedindo ajuda, porque não aguenta mais vida de pecado, pornografia. Ele falou, cara, você conta teu testemunho, eu fico assim, tentando entender como que você se livrou disso, cara. Gente, não é uma, duas, três, quatro pessoas, não. É gente assim, sabe? Várias e várias pessoas me procurando. Cara, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. E muitas vezes a pessoa acha que eu vou conversar com a pessoa e vou apontar o dedão na cara dela e falar assim, você está errado mesmo, está em pecado, vai arrumar a tua vida. Teve um que chegou em mim e falou assim, cara, eu preciso te contar um negócio. Ele falou, mas eu estou com uma vergonha lascada. Na hora que ele falou isso, eu já sabia o que era. Quando ele me contou, eu falei assim para ele, falei, antes de tudo, falei, cara, me dá um abraço aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, mano, você me quebrou, porque eu imaginei que você ia vir com os dois pés na minha garganta. Eu falei, cara, eu sei o que eu passei, e eu sei o que você está passando. É muito fácil eu que estou de fora apontar o dedo na tua cara e te julgar. Nós precisamos amar as pessoas, mas não amar o pecado delas. E olha que interessante. Davi ali, ele foi ungido a rei, mas não começou a reinar, como eu falei. Queridos, eu levo comigo uma coisa assim, o importante não é o que será feito, mas como será feito. Ponto final. Se o Espírito de Deus está sobre mim, o importante é como é feito e não como será. Davi, ele chega ali naquela... Você tá entendendo o que eu estou falando? Que Davi, ele foi ungido a rei, mas ele não começou a reinar, e aí começou aquele processo na vida dele. Eu poderia falar muitas coisas aqui que Davi passou, mas uma das coisas mais assim que a gente ouve falar bastante é sobre o quê? A luta dele contra Golias. Olha que interessante. Davi, ele estava apacentando as ovelhas, estava ali tranquilo, de boa. O pai dele chama ele e fala assim, Davi, leva um lanchinho para teus irmãos lá, que ele está na guerra. Ele pega, vai para a guerra, levar os lanches, chega lá e ele se depara com quem? Golias. Tem homem em Israel? Tem homem aqui? Eu fico imaginando a cabeça de Davi, tem homem aqui? Exército de Israel, o povo escolhido por Deus, todo mundo com medo, e aquele incircunciso gritando, tem homem aqui? Ué, tá errado esse negócio aqui. Saul fala para Davi ali que ele não tem condições nenhuma, nem física, nada para lutar contra aquele gigante. Nada. Interessante que o autor do livro, presta atenção numa coisa, o autor do livro, ele só fala do gigante,
porque no seu corpo tinha uma armadura, o sapato dele, a lança tinha que ser, pesar a lança do homem. Você está me entendendo? A pessoa nós muitas vezes só vai olhando para o tamanho do gigante, esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. E o autor do livro só vai especificando ali o tamanho de Golias, falando das suas armaduras. Queridos, para de olhar para o tamanho do gigante e olha para o tamanho do seu Deus. É fácil? Não. Entendo você perfeitamente. Tem hora que eu entro no meu quarto assim, para orar, e não falo nada. Fico uns 40 minutos ali, 1 hora sem abrir a boca. Muitas vezes quando eu estou bem, muitas vezes quando eu estou ruim. Quando você está bem, você entra para adorar. Nós fazemos o quê? Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o mais importante, que é adorar Ele, a gente não faz. Quando a gente está mal, a gente só reclama para Ele, né? Aí eu aprendi uma coisa: fica quieto. A única coisa que você fala quando você entra na presença de Deus é o quê? Senhor, cheguei, estou aqui. Aí Ele chega. Uma vez, eu gosto de falar isso, uma vez eu estava numa madrugada orando: Deus, meu Deus, preciso pagar conta, preciso de dinheiro, preciso pagar conta, preciso de dinheiro, preciso pagar conta, preciso de dinheiro, pagar conta, preciso de dinheiro. Aí Deus falou assim para mim: por que você não para de ficar pedindo dinheiro para mim e pega o teu dinheiro e me dá? Estão entendendo, queridos? Nas lutas, como eu falei para você, você sempre estará sozinho. Me fala uma coisa: quem que viu Davi matar leão? Só Deus. Quem viu Davi matar um urso? Ninguém. Aí Davi fala para Saul ali: ó, eu já matei leão, eu já matei urso. Você acha que eu não vou matar esse cara aí? Eu fico imaginando Saul ali falando: cadê a prova que você matou? Aí Davi fala assim: não tem. Mas a maior prova que eu tenho é que está todo mundo aqui com medo desse gigante e eu não. Eu vou matar ele, ponto final. Todo mundo olhava para o gigante, mas esquecia de olhar para Deus. O foco de Davi não era o Golias, o foco de Davi era Deus. Aí o que acontece? Golias desafia o povo de Israel para um duelo. Presta atenção no que eu vou te falar agora, queridos. Nas lutas, no anonimato, Davi sempre sozinho ali. Não tinha ninguém ali com ele, era ele e Deus. Golias sai de trás daquele exército e fala assim: ô gente, peraí, vamos acabar com isso daqui logo. Levanta um homem em Israel para a gente fazer um duelo sozinho. Está entendendo? Sozinho. Quem matar, morreu. Davi fazia o que sozinho? Então você acha, queridos, que você estando sozinho, você foi abandonado por Deus? Esquece, Deus está te moldando, Deus está te forjando. E aí o que ele faz? Olha só, durante 39 dias, Golias ali: tem homem aí? Levanta um homem aí. Estou terminando, gente. Levanta um homem aí. No 40º dia, Davi vai lá de novo, de frente do povo de Israel: tem homem aí? Davi: cheguei. Eu imagino o povo olhando para Davi: rapaz, mas nem homem você é, moço. O que você está arrumando? Sai daqui, seu preconceituoso. Não é isso que a Bíblia fala? Queridos, o que eu entendo com isso? Para Deus, homem não precisa de tamanho. Ele só precisa de um coração puro, focado nele.
Talvez você pode ser o menor de todos, mas se você estiver em Deus. Muitas vezes você está sozinho, você sente ali aquela solidão, aquele desespero. Queridos, e a maior solidão é quando você está no meio de uma multidão e ninguém te entende. Isso estava acontecendo com Davi. Eu vou matar esse cara, eu consigo, todo mundo ali, Davi, sai daqui, cara, o que você está arrumando? Eu vou matar ele, olha o tamanho da lança dele, se ele te dá um tapa no pé da orelha, ele te manda longe, o que você está arrumando? Eu tenho um Deus dentro de mim, eu vou matar ele. Ninguém entendia Davi. As armas estavam na mão de Golias, porém na mão de Davi estava a aliança dele com Deus. Queridos, e nesse processo todo, nessa luta toda, nós precisamos entender e entrar no descanso de Deus e compreender que Ele é Deus e ponto final. Ele vai mudar a situação da sua vida, Ele vai fazer para que coisas aconteçam, que você consiga romper no teu ministério, no teu chamado ou qualquer outra coisa, trabalho e etc. Só entenda uma coisa, queridos, esteja na mão de Deus, ou senão você vai estar na mão de Satanás. Na última palavra no domingo que eu ministrei aqui, que é uma palavra chamada Vivo Novo, eu sempre falo, se você não ora a Deus, você ora para o diabo. Nossa, pastor, mas eu não oro para o diabo. Ele não precisa nem que você abra a boca para adorar ele. Ele só precisa que você não abra a boca para adorar a Deus. Isso é o suficiente para ele te derrubar. Queridos, e muitas vezes a solidão nos afronta. E olha que interessante. 2 Samuel 5:4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou quase 40 anos. Aqui cumpre aquilo que foi determinado sobre a vida dele. Você está entendendo o processo de Deus? Você está entendendo que muitas vezes quando Deus te chama, não pode ser sim que talvez aconteça amanhã ou depois, mas na maioria das vezes Deus vai tratar com a nossa vida. Ele vai permitir muita coisa na nossa vida para que a gente entenda que Ele é Deus e que você não é nada. Precisamos descansar, queridos. Descansar, porém sempre em alerta. Salmos 23:2 diz assim, Ele me faz repousar em pasto verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Querido, isso daqui é você entrar na presença de Jesus, é você mergulhar no oceano e esquecer. O que a gente precisa mais entender, queridos, é que nós temos um Deus em nós. Você consegue imaginar o tamanho, a dimensão que é a morte de Jesus na cruz, queridos? Você consegue raciocinar isso? O que Jesus passou por mim, por você? Apenas para você descansar nele. Olhe para mim. Os seus pecados foram perdoados através de Jesus. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Queridos, nós precisamos ter mais momentos com Ele, momentos íntimos com Jesus. Perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Descansa, queridos. O descanso é a chave que nos livra da ansiedade. Descansar é uma virtude de que você está em Deus. Eu gosto muito de falar um negócio que quando você
A ansiedade é você estar preso no futuro. A depressão é você estar preso no passado. Queridos, não. Descanse em Jesus. Entenda o processo de Deus na sua vida. Quantas palavras eu já recebi da parte de Deus que não aconteceu ainda, mas eu estou ali, firme, esperando aquela promessa. Quando nós não descansamos, quando nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida, nós estamos mostrando para Ele que não confiamos nele. Quando você não entende aquilo que Deus tem para a tua vida, quando você não respeita o processo de Deus na tua vida, você não precisa nem abrir a boca, mas você está falando para Deus: Senhor, eu não confio em Ti. Eu queria que a igreja ficasse de pé.